Bom, gente, ontem a gente começou a falar a respeito de ensaios dos materiais. Vimos que ensaios dos materiais, né, apesar do nome nos remeter a algo da qual a gente quer um processo investigatório, ele não serve só para uma questão de investigação do material. Ele serve para catálogo do material, né? Ele serve para a gente compreender como será o nosso projeto, por que eu posso usar determinado tipo de material ou um derivado dele para outra situação de projeto, bem como compreender o porquê, né, que muitas vezes existe aí algum colapso dentro daquele processo ali que a gente fez construtivo. Começamos a falar disso, eu citei para vocês ensaios, né, situações aí que a gente pode fazer esse processo mais investigatório, né, do que houve com o material, mas, como eu falava, ontem nós precisamos entender primeiro o que é o material. Primeiro, o que é um metal, por exemplo, que é o que a gente iniciou ontem, né? E esmiuçar ali, né, a sequência desse tipo de material para que a gente possa depois dizer, como laboratoristas, por exemplo, se houve um erro técnico, né, de execução ou de projeto. Então, tá aí. Vamos pegar o nosso roteiro, se eu conseguir colocar o roteiro aqui. Só um minuto. Ai, ainda não aparece. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que salvar uma cópia, eu acho, na minha hora de trabalho. Segundinho, tá? Já que eu estou em aula, não posso atender. Oi, Já que amiga. eu estou em aula, não posso atender, já te ligo, tá bom? E vocês se matam rindo, né? Pô, não posso deixar. Eu já estou assim, ó. Isso aí é a mãe de um aluno. Que ficou minha amiga agora. Ai, gente, não consigo abrir aqui. Que barbaridade isso. Tá aparecendo para vocês o roteiro? Para mim não aparecendo. Não está. Não, tá aparecendo só tua cara de apavorada. Só a minha cara de que houve. Apavorada. Eu queria mostrar o roteiro, mas não vai ser possível, porque eu não estou conseguindo abrir. Não dá nada, não dá nada. Segue o baile. Vou seguir o baile, então. Isso Beleza. Isso aí, porque senão não vai ter como. Tá. Agora vocês sumiram. Eu não sou sempre atrapalhada, vocês sabem, mas tá impossível isso. Nossa. Bom, então vamos lá. Ontem a gente iniciou a falar dos metais
E dentro, né, dessa nossa verificação do estudo, a gente viu que eles têm lá quais características, digamos assim, para que a gente tenha, como é que eu diria, uma garantia dele como quimicamente falando, bem como da estrutura molecular. Quem lembra? Quais eram tais características, né, sobre esses dois aspectos que faziam a gente ter aí uma, digamos, uma boa apreciação dos metais para o nosso uso aqui, né, em mecânica, no caso. Eu falava para vocês que eles tinham boa resistência mecânica, que eles tinham boa trabalhabilidade, ou seja, né, eles tinham ali uma eficácia, né, na formação daquele designer, digamos assim, que a gente necessita a fim de um projeto. Salientando, né, que esse molde que é possível, né, nos metais, a gente não está vendo só sob o aspecto, né, em algumas circunstâncias, sob o aspecto aí de designer, né, como eu falei, mas juntamente com a questão da resistência mecânica, porque isso vai definir se a gente tem condições de usar em algum contexto ou não. Bom, outras características, né, além deles ser sólidos mediante temperaturas, né, normais de pressão e temperatura, né, em situações assim, eles também são, dentre outras características, né, materiais muito elásticos. Gente, o que significa um material ser elástico? Aceito sugestões, que abram os microfones. Bom, vou falar... Pode Boa noite, falar, professor. Cristiano. Oi. Tá, digamos, que nem a gente ouviu do outro professor na outra aula, como se fosse, talvez, fazendo um teste no material de pressão, por exemplo. Ao momento que volta, ele volta ao seu estado normal. Ele sofreu elasticidade, não é isso aí? Sofreu. Isso é o efeito da borrachinha, aquela de dinheiro. A gente puxa a borrachinha, solta a borrachinha, ela volta no mesmo estado. Significa que ela é um material elástico, mas que nós não rompemos aquela característica plástica que eu falei ontem do material. Eu não sei se... Esqueci o nome do professor agora, não sei se ele chegou a mostrar para vocês a curva característica. Mostrou, né? Ela é uma curva mesmo, nós temos ali o gráfico, né, cartesiano, que todos conhecem, e aquela curva sai da origem, né, chega num processo como se fosse o ápice, e ali ela tende a descer. Só que naquele ápice, isso para explicar a plasticidade de qualquer material, isso aí não é só do metal, lá quando ela vai fazer do ápice a descida, o que tem? É uma curva côncava mesmo? Para a descida ou não? O que detalhe tem lá? Antes da descida, aquela curva, se vocês forem olhar o molde lá que ele mostrou, parece um N na curva. Alguma coisa que não deixa ela bem, né? E aí ela tende a descer. Aquela característica, né, da curva significa o quê? Que estouramos o limite do material. É como se eu puxasse a borrachinha de dinheiro ou a sacolinha plástica e ela ficasse esgaçada. Não volta à origem. Então, isso é aqueles problemas de física, né, lá do 2º grau, quando a gente estudava deformações. Nós tínhamos um comprimento inicial, né? Por exemplo, esta caneta, temos um comprimento inicial. Se tivesse uma deformação, nós teríamos um LF, um L final, mediante ao processo dilatatório, por exemplo. No caso, né, dos metais, eles sofrem esse processo de dilatação também, mas eles sofrem outras coisas, né, que pode romper essa questão da elasticidade dele e não voltar à característica. O que o Cristiano mencionou, e muito bem, né, que lá aprenderam em metrologia, é justamente essa questão. Tu faz uma verificação e nota que ele pode voltar, né, ao estado inicial sem danos.
E no nosso caso aqui de ensaios, quando a gente submete isso, um material, e ele volta sem danos, que tipo de ensaios que a gente comentou ontem que seria? Os não destrutivos, né? Aqueles que a gente tem aí a integridade da nossa peça. Bom, ainda com respeito aos metais, a gente também tem maleabilidade, ou seja, a maleabilidade dele, né, o quanto ele é moldável, está muito relacionada, né, ou diretamente relacionada na questão da moderada plasticidade que ele tem. Eles têm também resistência mecânica de moderada a alta. Ou seja, um metal é mais resistente, né? Talvez de que alguma das espécies aí de polímeros, por exemplo. Pela característica. Quem está dando essas características? Aquelas químicas, né, que a gente comentou ontem. Vem lá do DNA do nosso material. Bom, outras coisas que a gente cita ainda como característica seria a condutividade elétrica. Falamos também ontem. Através das camadas de valência, né, que a gente já conhece também lá da escola, sabemos que na camada de valência, principalmente na última camada, são muito elétrons livres. Eles doam e eles recebem elétrons. Materiais com essas características são altamente condutores. Condutores de quê? De energia, né? No caso, muitos são utilizados aí na questão da eletricidade. Também são, como característica, condutores térmicos. O que significa isso na prática? Que assim como eles têm um potencial muito grande, né, de transmitir energia elétrica, por exemplo, a mesma questão é a energia, né, na questão térmica. Um exemplo que eu daria de um metal, por exemplo, nós que estávamos no chimarrão, né? Aqui eu e o Elson. Isso aqui é um metal, né? Não sei a que ele está usando. A minha é simples. Aquela aí, né, do super, bem baratinha, né? É um metal. Né? O que é isso aqui que tem? Não sei se enxergam na bomba. Para que serve essa saliência na bomba? Deixar ela mais elegante, mais bonita? E aí, Elson? Tu que é gaúcho, que nem eu. Eu acho que é para quebrar um pouco da temperatura da água, né? Uhum. Mas a minha não tem, ó. Eu não vou nem explicar para vocês porque a dele não tem, tá? Vocês já estão sabendo, tá? Uma questão financeira aí. Gente, estou brincando. A grande maioria das bombas, tá? Principalmente aquelas que são metais, por exemplo, existem bombas de prata. Procurem lá a G na tabela periódica, o elemento. Umas são banhadas, né, com ouro, são bombas, né, com metais nobres, altamente condutores. De quê? Eletricidade e condutividade térmica. Então, quando a gente analisar, né, principalmente aí quem toma chimarrão em CTG, né, aquelas bombas que são de verdade, eu diria, né? Elas têm esse dissipador, mostrando, né, que a temperatura, né, vai ser atenuada. Aqui onde a pessoa põe o lábio, não sente aquele quente igual tá para baixo da bomba. Então, é um subterfúgio aí, né, que o fornecedor, digamos, né, que alguém que inventou esse sistema, observou para que fosse dissipada essa condutividade. Então, notem, nós estamos com esses aspectos, né, sem precisarmos aí estar formados em mecânica, a gente vê isso no nosso cotidiano. Outra coisa que os metais são é tenazes, né? Alta tenacidade. Então, mostrando, né, que eles têm aí modos, né, de serem trabalhados, de serem unidos, né, de serem forjados de maneira que se comportam bem e não perdem aquelas características, né, que a gente viu aí lá até na aula de ontem, quando falamos, né, sobre esse assunto.
Outra característica deles é que são opacos. São ou não são? Sim ou não? São, né? A grande maioria deles são opacos. Por exemplo, lá quando usamos, né, aquelas panelas que temos em casa de alumínio, né? Como que elas ficam? Que ninguém mais quer, né? Por favor, eliminem isso da vida de vocês, né? Das esposas aí. Porque tem que arear. Por quê? Porque os metais, né, eles têm características de se tornarem opacos. Dão para eles, né, uma formatação ali, um aspecto como se estivesse algo, né, agregado, que não é, né, meio fosco, digamos assim, né? Isso é uma característica dos metais. Inclusive, né, essa questão que nos mostra anéis, por exemplo, né, de prata. Quando o anel escurece, significa que ele é prata de fato, né? Se ele não escurece, se ele não é limpo, né, periodicamente, porque não escureceu, significa que ele não tem, não é esse metal, né, que a gente está vendo aí. Bom, os metais, eles também são denominados aí materiais inorgânicos. O que significa isso na prática? Ser inorgânico. O que é algo inorgânico? Gente, tudo que nós temos aí, né? Ou seja, quando nós fizemos, vocês lá na indústria, vocês notem que nos setores tem as distribuições das lixeiras. Material orgânico, depois eles são catalogados. O que é polímero numa lixeira, metais noutra lixeira, né? E assim por diante. São 5, né? Papel, isso. Então, o que nós podemos observar disso? Por que o orgânico, né, ou seja, aquele que está contaminado, ele fica num catálogo geral? Por quê? Porque a ideia de orgânico é aquilo que veio, né, diretamente aí da natureza e que tem uma capacidade de decomposição, de reciclagem. Se estivermos falando de restos alimentares, por exemplo, nós estamos aí falando de situações que podem gerar aí adubo, né? Alguma coisa aí mais naturalista. Bom, se estivermos falando de setores aí como a quentinha, né, que ficou suja, tornou-se, né, um material orgânico, enfim, tem um outro processo, né, que não cabe a nós agora nesse momento. Mas o que eu quero dizer para vocês? Quando dissemos que os metais são inorgânicos, significa que eles foram obtidos através da natureza, mas eles são compostos. O que é algo composto? Eu posso dizer que metal é puro? Não. Não. Nós sabemos que lá na tabela periódica nós temos uma subclassificação falando dos metais, que seriam alumínio, cobre, né? Estes tipos de elementos. Quando nós estamos falando aqui dos metais, na nossa classificação geral, aquelas 5 que eu mostrei para vocês ontem, nós estamos falando de uma abrangência maior. O que eu quero dizer com isso? Que os metais, eles são sim inorgânicos porque são compostos por substâncias, ou seja, metais são ligas, né, e soluções aí que se obteve de elementos metálicos da tabela periódica, como ferro, alumínio, cobre, magnésio, níquel, titânio e assim por diante. Então, estes elementos, né, unidos a outras propriedades, vão dar aí inúmeras, né, a diversidade, digamos, né, que nós temos aí dos metais no nosso cotidiano. Então, isso também é uma característica, né, deles, de nós não olharmos os metais que nós estamos catalogando aqui
como algo aí orgânico só porque temos lá uma classificação na tabela periódica de tal. Não, aqui nós estamos tratando de compostos, ligas, né? Então, materiais aí que vêm, claro, da origem natural, mas que não são, né, isso na totalidade. Bom, quais são as classificações que nós poderíamos aí dar para os nossos metais? O que vocês acham? Posso dizer que um elemento deles são os metais ferrosos? O que acham? Sim, né? O que seriam, então, esses metais ferrosos? Boa noite. Boa noite, Nicolas. Seria o ferro. Agora os outros não esqueci, professora. Basicamente, é os metais que São enferrujam, todos né? os aços e ferros fundidos. Isso, ó. Perfeito. Todos os aços e ferros fundidos. Olha, o Clay estudou. Leu a apostila. O Nicolas, mais ou menos, esqueceu. Então, é isso aí, gente. Brincadeira à parte, é exatamente isso. Então, metais, né, de cunho ferroso, eles vão ser todos aqueles materiais aí que têm aí uma característica metálica, né, mas com uma parcela muito significativa de ferro, né, em sua composição. Então, todos os aços. O que a gente viu na composição do aço? O aço, né, aí na metalurgia, é aquele metal, né, aquele elemento que se obteve, né, através da inserção do carbono, diretamente em quem? Em ferro. Então, por isso que estamos catalogando aqui, né, classificando como ferrosos os aços que têm ferro, né, como matéria-prima principal, ferro gusa, né, que a gente chamava lá, e vamos ver isso, né, com uma composição de carbono. E simplesmente os ferros fundidos, né, que seriam aqueles derivados aí na essência. Bom. Ô, professora. Quem? Clay. Clay. Tá. Clay. O gusa não é a escória do aço quando vai fazer o aço e que é utilizado só para fazer o ferro fundido? Sim. O que a gente sabe? A gente tem ali um processo de fundição. Já olharam alguma coisa da fornalha, de como é feito? Já. Já? Já. Lá, queres falar? Não? Não. Bom, eu olhei através, né, de vídeo de laboratório. Eu não conheço a fornalha na prática, né? Eu do lado da fornalha. Mas a minha vivência disso significa é o seguinte: tu vais inserir ali, né? Dentro daquela fornalha, tu vais ter várias classificações de quê? De quê, Clay? De ferro? Tá, tu vais inserir, né, o ferro. Vai inserir o ferro. Isso. Isso. E ali na subdivisão, né, de temperatura, tu vais ter a escória, o quê? A escória é o que sobra, é a sobra do processo de forjamento do aço. Isso. Então, tu vais ter... Que é o gusa. A escória é o gusa. Clay. Ué, a escória é o que sobra. A escória é o que sobra. Mas nós temos... Se chama gusa. Para nós, então, o professor passou para nós da matéria passada. Olha, eu posso até conferir. Eu acho, eu não estou enganado, né? Mas para mim foi assim. Tá. Ele passou isso para vocês, tá. Isso e que o gusa faz o ferro fundido. Catálogo aqui e nós temos o que ver disso já logo em seguida. Sim. Bom, vamos deixar esse gancho aí, né? Porque também não vou discutir algo que pode ter um aperfeiçoamento diferente do que eu estudei lá no passado. Bom, os não ferrosos são outras classificações aí que nós podemos ter para os metais. Quais são esses? Pelo menos ele na prova teve uma pergunta dessa, se o material não ferroso é o aço. Ele falou que o aço é não ferroso. Gente, não ferroso são todos ligados. Isso, tá. Mas assim, ó, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Material não ferroso,
significa que o material não tem ferro? Não, são Sim. todos metais ligados. Que tem liga. Tá. Com liga. Liga, inserção Ligas de carbono. especiais. É. Tá. Ah, Mas eu quero deixar claro, eu não sei como é que ficou esclarecido na disciplina anterior também, né? Vamos focar no nosso caso aqui. a liga para nós é assim, mistura de cobre, zinco, Isso é liga. titânio, níquel. Tá. É. Perfeito. São Junção. considerados não entendi? ferrosos. O que eu entendi na outra matéria lá do Alex? Que os metais ferrosos são todos os aços e ferros fundidos. O que não Isso. for aço e ferro fundido é metal não ferroso. Ok, mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes há uma parcela insignificante. Isso está nas bibliografias. E ainda assim é considerado um material não ferroso. Por que eu digo para vocês isso com muita tranquilidade, sem distorcer o que o professor, até porque ele é engenheiro mecânico, né? Então ele sabe disso melhor que nós todos. Por que eu digo isso com muita tranquilidade? Está na nossa bibliografia e nós sabemos que, às vezes, para nós obtermos uma liga, é necessário fazer inserção, deixar aquele material um tanto heterogêneo para que isso se constitua e a liga funcione. Então, para o nosso caso aqui, no nosso catálogo, a gente está dizendo que os não ferrosos são todos os metálicos que não vão conter o ferro, beleza? Concordo com o que vocês já aprenderam, é isso, ou que essa parcela seja ínfima dentro do processo. Então, essa parcela insignificante significa o que na prática? Que ela foi ali simplesmente para compor alguma coisa, para fazer um ajuste do nosso material. Aonde? Outros exemplos que eu posso dar para vocês disso. Como impureza também, né, professora? Perfeito. Impureza. Impureza deixa o material heterogêneo, nós vamos verificar isso mais adiante também na outra disciplina. Então, essa inserção é um pouquinho. Vamos dizer assim, ó, isso seria o fermento do bolo. Tu bota muito? Não. Tu vai estar fazendo um pão aí, né? Tu vai ter o gosto de outros ingredientes, não deste, porque se tiver deste não funcionou a receita. Então, é a inserção natural, né? Bem o que o Nicolas falou, de uma heterogeneidade que deixa, então, a nossa junção ali, né? A nossa liga perfeita. Então, o que seria esses aí? O ferro magnésio, o alumínio, as ligas, né? Cobre, né? Alguém comentou aí. Todos os níqueis, o níquel, né? E suas ligas, o zinco e suas ligas, né? Titânio também e suas ligas. Então, tudo isso são materiais aí que são considerados não ferrosos. Ou seja, não tem ferro em sua constituição ou o ferro que existe é um ajuste e este é insignificante. Então, quando eu falo isso, tá? Eles são insignificantes mesmo, mas não quero dizer que eles não possam ter aí uma parcela. Beleza? Clay, tá tranquilo isso? Não fugimos do que foi aprendido anteriormente. Beleza? Tá. Bom. É o quê? Tu tá falando do alumínio, mas eu não... que é não ferroso. Eu concordo contigo que o alumínio é não ferroso, só que para ele o alumínio é ferroso. Aí fica conflitante, né? Com a aula anterior que a gente assistiu. Para mim, pelo menos, fica. Para ele é o quê que tu disse? Não, cara, mas eu acho que ele não falou isso, cara. Eu não acredito que ele tenha falado isso também. Ele não falou, cara. A questão era qual material que é não ferroso. Certo. Qual era? Que não é ferroso. Que era o alumínio. Qual foi? Não, é o aço. Não, o aço. Não, o alumínio não. Não era ferroso. Não é ferroso. Qual era? Gente, vamos assistir lá. Eu não sei qual ela foi, mas vamos assistir. Não mesmo, cara. Não, tá louco. Eu errei, eu coloquei alumínio e ele falou que era o aço. Pois então, cara, aí era a interpretação da questão. Sim. Tinha um pega-ratãozinho ali, tinha um não antes lá. Qual material não é considerado não ferroso? O aço. O aço.
Então era Gente, essa, um né? aço, mas aqui eu não posso prosseguir com uma dúvida tão importante dessas. Uhum. O aço, vocês concordam comigo, ele é uma liga. Até aí tá bem para todo mundo, assim como outros, né? Do titânio, do alumínio, isso é uma liga, tá? O que eu estou dizendo, talvez um pouco O diferente. aço puro? O aço puro é uma O liga? aço é uma liga. Para mim, Nós temos. porque no meu entendimento da aula passada, o aço é aço. O aço liga é quando ele está misturado com outro. Gente, o aço é aço, mas como é que vocês obteram o aço? Como tu obteve na aula passada o aço? É o ferro com o É o carbono. ferro com carbono. Tá? E nas aulas de química do colégio, tu não te lembra que É que eu acho que ela qualquer material com referindo- o outro, tu não faz uma liga? Não, mas cara, só que mas para aí. mas só que na parte da metalurgia tem o aço carbono e o aço liga. É diferente. Eu acho que ela está se gente. referindo ao seguinte, cara. Ela está se referindo que não é um material puro, do tipo, Sim. É isso só o que eu tô- material da tabela periódica, entendeu? É. Tipo, só o níquel, só o cobre. Não, é o níquel mais não sei o quê. É o Perfeito. carbono mais não sei o quê. É. É isso que ela está querendo dizer, entendeu? Não é um aço liga. Eu acho que é Isso. diferente, entendeu? É diferente. Aço Assim como liga eu disse é para ligado. vocês, assim como eu disse para vocês que nós não temos que ver os metais nossos aqui sob o prisma muito específico, que nem a gente enxerga estudando a tabela periódica, os metais lá na sexta série. Nós temos uma gama de variedades aqui, a gente tem alcance para ver eles de modo diferentes, né? São junções. Então, é isso que a gente precisa ficar aqui, né, entendido, digamos assim. Por que isso? Então, só uma colocação. Então, o que Pode tu quer falar, dizer Elcio. que é uma liga, o que tu está dizendo que é uma liga é mais de um elemento. Se tiver dois elementos, é uma liga, é isso que tu está dizendo? Não, eu não estou dizendo que se tiver dois ou se tiver mais. Eu estou dizendo para vocês, por a obtenção de aço, sempre nós vamos ter a junção de material ferroso com o quê? Com carbono. Aí, o quanto de percentual que nós vamos botar de carbono vai nos determinar se nós vamos ter o quê? Um baixo teor, um alto teor, um médio teor. Não sei se vocês já viram as tabelas lá, quando estudaram isso, nós temos uma subclassificação bem considerável, digamos assim, com respeito aos teores de carbono. Isso é uma coisa. Estou dizendo aqui que nós temos metais que se comportam em ligas. E disse para vocês, como, por exemplo, o alumínio e as ligas deles, né? As ligas que eles podem obter, né, através desse elemento, o cobre, o níquel, né, o zinco e tantos outros. É isso que eu estou dizendo. Mas por que falo para vocês que dentro dos nossos metais nós temos que vê-los, né, de acordo como eles se assemelham? Porque dentro dos metais, da classificação primária dos metais lá da tabela periódica, que é a nossa referência para qualquer âmbito, nós temos metais alcalinos, nós temos metais alcalinos terrosos, lembram disso? Nós temos metais de transição, e nós temos aí os metais representativos, né? Que são aqueles aí mais consideráveis, tipo alumínio, estanho, chumbo, e assim por diante. Então, gente, tudo isso nos mostra que, para o nosso caso aqui, que estamos dentro de um processo, né, de verificação, tanto numa investigação de um possível problema, ou, né, para fazermos, por exemplo, um projeto, é importante a gente saber em que situação eles pertencem? Sim ou não? O Nicolas acenou que não. Ou que sim. Não, professora, eu acho que no caso, no caso, ele sendo alcalino, o alcalino, o não terroso, coisas assim, eu acho que não interfere muito a nós agora, no caso. Porque não é com essa classificação que a gente está trabalhando.
Não é com essa classificação que a gente está trabalhando em específico, mas a gente precisa saber que ela existe. E precisa saber os que a gente usa e em qual classificação ele se adequa. Por que isso? Porque na hora de nós estudarmos a resistência do material, o que interfere de como ele se comporta é o quê? Porque a classificação que tu enxergas hoje, todos nós aqui, porque parece que a gente precisa só estudar aquilo que nos convém para a nossa produção. Tá, mas por que que esse é o do nosso processo e não os demais? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E é isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Nós temos aí um leque de opções, diria, que existe. Ok? Nós vamos nos deter aqui estudando o que é um material aí de um metal de transição, um metal alcalino terroso. Acha que nós vamos nos deter nisso? Não, mas a gente precisa saber que existe, porque, afinal de contas, nós somos aí, né, técnicos. Não podemos ficar, não, a gente trabalha com aço, com liga, com... Tá, mas por que que é isso e não é outra coisa? Né? Porque existem outras coisas. É isso que a gente está fazendo aqui. Ok, Nicolas? Beleza? A gente só está vendo a origem. Bom, prosseguindo. Temos ainda, né, considerados como elementos lá da nossa tabela periódica, né, os semimetais. O que seriam os nossos semimetais? Robson, pensou pelo menos, porque eu vi pelo teu semblante. Gente, então são aqueles transitórios. Eu diria que os semimetais, se nós fôssemos fazer um estudo deles, também não é o nosso caso aqui, mas precisamos entender, são materiais transitórios que ficam numa faixa que tanto, ora, pode se comportar como condutores, ora, como isolantes. Lembram que eu falei isso ontem? Vocês aqui, né, sabem que pode existir isso, mas o pessoal lá, os colegas de vocês do outro curso, necessitam entender muito bem como funciona isso, né, justamente para poder ter a classificação que eles têm lá e entender a condutância, né, que pode se passar ali por uma rede, por exemplo. Então, quais os exemplos aí que nós teríamos desse tipo de semimetal? Quem sabe? Quais são? Então, lá, né, quem for aí se deter na tabela periódica, o boro, o silício, né, arsênio, né, são metais ali que estão nessa transição de comportamento, eu diria. Quando eu falo em comportamento e quando eu falo em tabela periódica, lembre-se, estou me referindo sempre como ele se comporta de acordo, né, com a camada de valência, ou seja, daquelas 7 camadas que eu já mencionei, como que os elétrons livres, né, vão se comportar para poder fazer doações ou receber doações, e aí, então, né, se comportar e ter uma estrutura molecular, né, eficiente para determinado fim aí que a gente necessite dentro do nosso contexto. O que mais a gente precisa entender desse primeiro momento aqui? Dos metais, eu diria para vocês que nós vimos uma fundamentação aí geral, até então. O que falta para nós ver da nossa sequência daqueles 5, né, grupos que eu diria? Quais outros que eu falei ontem? Quem lembra que nós temos que ver? Antes de estudarmos as propriedades de cada um deles. Precisamos entender os plásticos, as cerâmicas, os híbridos, né? Por que a gente está fazendo isso? Né? Eu optei por entendermos aquele conceito, apesar de não parecer que nem foi para o Nicolas, né? Ah, parece que não é para nós. Mas para a gente entender como é as características, né? A peculiaridade de cada um dessa classificação de materiais e as suas subdivisões.
Então, dentro desse contexto aí, nós precisamos agora fazer uma análise com respeito ao estudo das cerâmicas que vamos fazer aí neste momento. O que são cerâmicas? Ninguém sabe? Exemplos aí para mim. Barro? É barro com misturado? Tu dissestes uma coisa muito importante. Diferente não, né? Similar aos nossos metais, as cerâmicas são orgânicas ou inorgânicas? Inorgânica. Inorgânicas. Por quê? Apesar da matéria-prima, né, que o Clay apontou ser a necessária para a cerâmica, eu preciso de uma substância que deixe ela heterogênea, ou seja, que uma mistura componha a liga. Então, isso é uma característica aí, né, das cerâmicas. O que vocês acham que eu posso chamar de cerâmica, por exemplo? Ô, professor, onde tu citou a brita? Nós temos aí, na Constituição Civil, diversos exemplos para citar. Por exemplo, nós vamos ver dentro do nosso catálogo agora, um porcelanato é uma cerâmica na origem? Perfeito. Um piso, né, cerâmico, que o nome já diz, é uma cerâmica? Perfeito. Sim. É uma cerâmica. Sim. O tijolo furado, aquele que a gente conhece, o Catarina, né, que chamam aquele pequeno. Sim. Sim. Também. O tijolo maciço? Sim. O bloco de concreto, aquele com cor de concreto, muito usado aí na indústria, né, para fazer muramento, coisas do tipo. Também. O bloco cerâmico, aquele de fazer edifícios aí de Minha Casa Minha Vida, né, que é uma construção rápida e ágil, né? Também. Então, as cerâmicas, a gente tem dentro do nosso contexto, né, histórico, como sendo o material mais antigo, né, como sendo a descoberta mais antiga da humanidade. Por que a gente afirma isso? Porque ainda na Idade da Pedra, né, foi descoberta a cerâmica. Para que foi descoberta a cerâmica lá nesse período aí distante da nossa história? Utensílios, né, gente? Necessidade, né, de ter aí utensílios, materiais, né, que pudessem auxiliar e ajudar, otimizar aí as pessoas, né, dentro do seu cotidiano. Então, nós sabemos, né, dentro da nossa bibliografia, inclusive daqui, que sem o estudo, né, da cerâmica, sem essa descoberta, nós não teríamos chegado a qual idade dentro da cronologia histórica? Teríamos chegado aí na idade dos metais? Na era dos metais? Não, né? Isso nos possibilitou, né? Hoje, para nós, aqui, com a tecnologia que a gente tem, parece algo meio absurdo, né, se imaginar isso. Mas a maneira como o homem descobriu, né, a obtenção da cerâmica, o processo de trabalhar este barro, né, a junção dele com outros agregados a fim de constituir utensílios, né, o processo de fornalha, isso tudo possibilitou avanços maiores, porque é assim que a ciência acontece, né? Às vezes, para fazer uma descoberta, acaba verificando-se outras tantas. Então, dentro, né, do nosso contexto histórico, ela foi o primeiro elemento aí, né, que o homem começou a forjar. Então, conforme aí o Clay e outro colega, acho que eu não entendi bem quem foi, né, comentaram agora, a cerâmica ela não vai existir num estado natural. O que a gente tem em estado natural é o nosso barro. Aquele solo, né, argiloso que vai nos possibilitar aí um molde de acordo com a nossa necessidade. Então, dentro disso, né,
as cerâmicas foram descobertas, né, conforme eu já falei, por uma questão de aplicação doméstica, potes, vasilhas, né, e são facilmente moldadas e endurecidas, né, pela ação de calor. Gente, aí volta, né, aquilo que eu acho que eu cheguei a comentar ontem. Dentro do processo de obtenção da cerâmica, assim como dos outros materiais, sempre a temperatura e o calor, né, a temperatura, desculpem, a pressão, né, o calor empregado vão estar ali muito interligados com a questão da resistência, né, e da aplicação do material no futuro. Então, na obtenção das cerâmicas, a mesma coisa. Cada tipo, né, de molde que a gente vai necessitar, nós vamos necessitar aí uma fornalha, que a gente chama, né? Alguém já foi numa olaria? Nós temos, né, aqui bem pertinho, né, saindo ali de tijolo, ainda, professora. Né? Ah, olaria de tijolo, né? Sim. Já fui, já. Como é que era lá? Ó, tinha bastante madeira para queimar os tijolos. Perfeito. Por quê? Porque a Vai gente endurecer. precisa, né, de inserção de muito calor, né, um processo de queima. E eu não sei agora a visão que o Nicolas teve, né, mas a minha visão é de uma fabriqueta mesmo, né? Se a gente entrar ali, se vocês não é uma indústria elaborada, as pessoas têm aquilo ali meio que junto às suas casas aqui, bem pertinho da gente. Então, né, elas têm essa característica de ser moldadas e uma vez trabalhadas com essas condições que a gente já apontou, elas atingem, né, o objetivo e aí elas podem ser usadas, né, com tranquilidade, diríamos assim, né, pela questão da resistência mecânica. Se eu botar água, né, algo quente numa cerâmica, o que acontece? Ela aquece? Ela aquece, né? Mas a gente tem ali as instruções que vai nos permitir, né, a entender como que a gente vai ter, né, o uso daquilo de modo eficaz. Por exemplo, uma edificação que usa aí tijolos, alvenaria de vedação, né, que a gente chama. Por que eu estou falando alvenaria de vedação e não alvenaria estrutural? Apesar de ser dois tipos de ser cerâmicos, né, o bloco, ele é um bloco estrutural, ele é completamente vazado. Não, ele tem a característica que tu olha, parece um tijolo, mas ele é completamente vazado, porque em algumas situações, né, alguns pontos apontados pelo projetista, vai concreto. Então, uma alvenaria leve, diferente desse tijolo menor. Numa construção de alvenaria de vedação, tijolinho pequeno, Catarina, se nós tivermos um incêndio, por exemplo, nós temos uma perda da cerâmica, do bloco? Eu diria que muito pouco. Não, eu diria que muito pouco. Aí nós poderíamos nos preocupar, mas por quê? Né? Cerâmica, né? Por exemplo, nós temos aí utensílios cerâmicos de cotidiano de cozinha, né? Que não pode ser colocado em cima do fogo, da boca do fogão, por exemplo. Por quê? Estoura. Então, gente, mais uma vez a gente começa, né, a fazer esse catálogo mental e entender que, apesar de ser elementos oriundos, né, e classificados numa origem cerâmico, por exemplo, nós vamos ter aí diversas finalidades, que tem a ver com o quê? Com a obtenção, com o processo do qual ele foi fabricado, com o fim, né, de ser endurecido através de calor para um determinado fim. Então, eu posso dizer ainda para vocês que, diferente dos outros metais que a gente estava conversando aqui, né, que catalogamos entre ferrosos, né, não ferrosos, enfim, as cerâmicas aparecem na nossa tabela periódica? Não. São completamente inorgânicas. Lá, nós tínhamos, né, por exemplo, o ferro aparecendo na tabela periódica.
nós tínhamos lá alguns tipos de metais que apareciam na tabela periódica, mas verificamos, né, que apesar de ter esta origem, eles continuavam sendo inorgânicos pelas suas junções, pelos materiais que assim se agregavam a eles para compor, né, o que a gente precisava. Então, elas podem apresentar dentro ali da sua formatação, da sua combinação molecular. O que seria, né, a combinação molecular? A estrutura que eu falei ontem para vocês. Aqueles elementos, né, que tem lá, que caracterizam o material no seu íntimo, né, como eles se agregam. Então, pode ter junção aí de elementos, tanto metálicos quanto não metálicos. E aí são consideradas, sim, materiais, né, inorgânicos por completo, porque elas são obtidas, né, através de situações que nós não temos, digamos, um catálogo lá dentro dos elementos químicos. As cerâmicas são elementos que a gente pode considerar impuros. Por que isso? Por quê, gente? Porque tem muita contaminação. Contém impurezas? Muitas impurezas, muitas impurezas. Como é uma junção de vários fatores, né, para a obtenção ali das cerâmicas, elas são, né, por natureza, materiais aí muito impuros, ou seja, muito heterogêneos. No nosso caso aqui, a gente vai falar impuro ou vai falar heterogêneo? Heterogêneo? Heterogêneo, né? É uma classificação aí mais técnica, né, para dizer que o material está muito misturado. Então, elas vão ter aí muita impureza, né, devido aos tamanhos de partículas e também pelo método aí que ela foi confeccionada ou que ela foi obtida. Bom, o que mais a gente pode dizer das cerâmicas de acordo com as ligações que elas podem ter? Nós podemos ter aí, né, aquela caracterização, que eu nem vou falar muito, tá, gente? Que senão o Nicolas vai achar que eu vou estudar química aqui. Gente, o que é importante a gente frisar? Que as ligações, elas poderão ter aí caráter misto, né, e ser iônico covalente. Isso, quimicamente falando, é aquelas questões, né, que nós víamos lá na escola, né, no passado, de acordo com a estrutura, né, molecular iria se adequar umas outras a fim de, né, formar aquele elemento que a gente estava necessitado. Então, por que a gente está dizendo que as cerâmicas elas podem ter aí, quanto a como comportamento, quanto a junção, né, um caráter muito misto? Porque elas têm aí diversos tipos. Como que eu poderia, o que eu posso chamar de cerâmica, por exemplo, atualmente? O que vocês acham? O que eu posso chamar de cerâmica? Refratário? Posso. O que mais? Uma caneca de porcelana, um isolador de louça, que eu não sei o nome deles, conheço por isso. Como é que é? Aqueles que tu bota nos postes, que se tu bater com ele, ele quebra. Ah, tá. Tu falou isolador de louça, olha. Mulher é brabo, né? Já me remeteu à cozinha, não sei por quê. Foi sério, gente, por isso que eu pedi para tu. Desculpem. Certo. Isso tudo são cerâmicas? São, né? Então, nós temos aí as cerâmicas tradicionais, as cerâmicas aí de alto desempenho, as vitros e vitrocerâmicas, né? E os cimentos. Opa, cimento é cerâmica? Certo, cimento é cerâmica. Gente, olha aí o Clay. Pode falar, Clay. Gente, cimento é cerâmica, né? Por quê? Pela sua origem, né? Como a gente tem a obtenção. Quais os tipos de cimento aí que a gente pode ter? O Simpor? Hã? Não entendi.
que ele disse? Simpor, ele disse Simpor. Simpor. Nem tem mais, tá? A marca Simpor, eu acho. Quais os O tipos? Votoran. Gente, estou falando isso porque a gente vem a palavra cimento na cabeça da gente. Parece que quando a gente pede no balcão das lojas, né, que vendem material de construção, eles não perguntam nunca qual tipo vocês querem. Alguém já perguntou para que vocês querem o cimento? Tá, Já, tipo o cimento AT1, cola AT2. também? Gente, não, o cimento cola é um tipo de cimento, mas com outro fim. Material cerâmico também. Cimento, nós temos aí diversos tipos. Por exemplo, tu quer o cimento para uma cura rápida? Tu quer um cimento para utilizar numa laje? A saca é preta. Então, cimento, ele é comprado de acordo com a cor da saca. E na ferragem, a gente pede um saco de cimento, ninguém pergunta para que tu quer, porque eles vendem um tipo praticamente. Então, assim, ó, é mais um exemplo, né, de que nós temos aí uma gama de subclassificações e tudo na origem é o quê? Cimento. Mas eu tenho cimento aí para baixo desempenho, né? Aqueles cimentos que tu vai fazer para um contrapiso, por exemplo, dentro de uma residência, tráfego normal, nosso, né, dentro da residência, o peso próprio dos móveis, ponto. Mas eu tenho cimento, por exemplo, né, para usar em estruturas de concreto armado. Outro tipo de desempenho de cimento. Muito relacionado também com a cura da nossa estrutura, né? O que é a cura que a gente chama? Aquele período, né, que a gente fica aí, que a norma prescreve de 28, né? De 21 a 28 dias, que muitas vezes pode ser atenuado, né, se nós tivermos aí a escolha correta do cimento. O Clay falou com respeito, né, a um outro tipo de classificação cimentícia, que também é considerado aqui um material cerâmico, que são o cimento cola, que ele falou, né? Este é mais comum. Por quê? Porque outros materiais que nós estamos catalogando agora aqui são considerados materiais de alto desempenho. Quem são os cerâmicos, por exemplo, de alto desempenho? E qual tipo de material cerâmico, né, de colagem eu vou utilizar para eles? Por exemplo, um porcelanato. O AC3? O AC3, e eu diria depende. Piso sobre piso? Temos o piso sobre piso. Por exemplo, a questão desses materiais cerâmicos tipo porcelanato são materiais, né, que depende do que o fabricante está nos informando. Temos umas peças cerâmicas, né, de classificação porcelanato, alto desempenho, que lembram muito um mármore. Não sei se vocês já viram. Tem aí nas lojas, né? Peças muito pesadas, que nós temos que usar um material de cunho cerâmico, de liga, né, de colagem, de alto desempenho também. Por quê? Porque senão o material não gruda, né? Esses materiais em parede não grudaria. A bisnaga de cola, aquela que parece silicone? Como? Tu cola a pedra, aquelas bisnagas que parecem silicone? Não, com aquela que vem na saca. Ah, que tem umas também que tu usa, que tu bota num aplicador de silicone. Tu tá falando da Dundum? É mais ou menos isso. Parecido com isso. Parecido com isso. Não conheço essa que tu tá dizendo, não. Eu costumo utilizar a saca, né? E dependendo do material cerâmico que a gente vai fazer a colagem, a gente vai escolher esse outro material cerâmico, né, de cunho cimentício, de acordo. Por que isso? Por uma questão de comportamento, né, de tenacidade, de plasticidade, né, de deformação do nosso material. Porque, na verdade, essa questão da colagem não significa, né, que não, por exemplo, se for aplicar no piso, significa que vai descolar? Não. Na prática, significa que
a questão da deformação do meu piso, seja um piso cerâmico simples, classe C, por exemplo, ou um porcelanato, né, que é um cerâmico aí top, né? Eu tenho que deixar a deformação dele igual à deformação do material que está colando ele no que já existe de pronto, que é o contrapiso, por exemplo. Então, isso é aquela curva que o professor, né, não sei qual deles, apresentou para vocês, da plasticidade dos materiais. Então, por isso, né, que é importante a gente entender o que a gente usa, mas o que tem ao nosso lado, para que a gente entenda o comportamento das coisas. Isso é químico, né? Isso é um aspecto aí que nos remete a um erro, né, de projeto, caso a gente não consiga aí fazer a adequação correta. Bom, o que a gente pode dizer das cerâmicas, por exemplo? Diferente aí dos metais que a gente estava, né, catalogando, digamos, de uma maneira bem ampla, bem geral. As cerâmicas, elas têm pouca elasticidade, têm pouca maleabilidade. O que significa isso na prática? Que ela é mais frágil, ela quebra mais fácil? Eu diria que a questão não é só quebrar. Por exemplo, se eu pegar uma chapinha, não sei aí o nome que daria, por exemplo, o meu anel, eu consigo deformar e quebrar, né? Consigo ou não consigo? E ele é um metal. Consegue? E ele é um metal. A mesma questão é da cerâmica. Nós vamos entender também, né, que isso está relacionado à dureza do material, à ductilidade que a gente chama. Então, as cerâmicas, por exemplo, elas vão ser aí frágeis ao impacto. Tu não quebra uma cerâmica se tu estiver no processo de moldagem, diferente do que eu comentei aqui com respeito ao anel. Alguém com bastante força consegue entortar e deixá-lo, né, e quebrar, digamos, né, a parte mais frágil dele. As cerâmicas, né, elas não têm muita elasticidade. Elas não vão se comportar bem em situações, né, que elas fiquem muito pressionadas. Por isso, voltando, né, aí lá para a construção civil, para nós entendermos aquilo de cerâmica que é mais cotidiano nosso. Por isso que ali o fabricante diz o espaçador, por exemplo, que vai ser colocado. A gente pode botar o que ele não informou? Não, gente. Por quê? Pela questão da elasticidade, né, da maleabilidade que tem o material. Ou seja, se eu não cumprir, supondo, os 2 milímetros que ele disse, significa que num processo dilatatório eu posso trincar a cerâmica. Então, aquele espaçador, né, eu digo isso porque as pessoas não respeitam, acham que é besteira. Eu vou botar o que eu tenho aqui na obra. Um para tudo? Não pode. Não pode. Num porcelanato, por que são menores o espaçamento entre a cerâmica que numa cerâmica, por exemplo, né, de um piso cerâmico mesmo, né? Não estamos aí falando de algo com alto desempenho como um porcelanato. Por que é maior e num porcelanato não? O que diz na especificação de um porcelanato? Ele é retificado, né? Significa que ele cumpre dimensões, por isso de alto desempenho. Ele cumpre dimensões específicas, ele não tem aquela sobra de 1 milímetro para mais ou para menos que as peças que não são materiais aí top, né, de linha, tem. Então, mas ainda assim, ainda com espaçamento ínfimo, né, precisa atentar dessa questão que a gente falou há pouco com respeito aos cimentos. Os colantes, né? Porque se nós temos já essa característica, né, que nos foi dada de um acabamento mais precioso ali, né, com aquele acabamento mais fino, eu tenho que respeitar o que eu estou colando, para garantir aquilo que eu falei para vocês, a pega e a dilatação por igual do nosso material. Então, isso é uma característica, né, das cerâmicas como um todo.
ter aí uma baixa elasticidade, né? Não significa que não tenha, ela tem, todo material tem, mas ela é muito diferenciada do que a gente estava estudando antes. Elas são isolantes elétricos, por exemplo. Então, aí vem o exemplo que o Nicolas falou, né? Os isoladores lá utilizados, né, na condução de energia. Então, se nós formos analisar, ao mesmo tempo que as cerâmicas, né, elas têm aí pouca resistência ao impacto, né, devido à característica de dureza, elas têm aí uma resistência que um metal não teria como isolador. Por quê? Porque um metal, nós já vimos, né, sob pressão e temperatura, ele é frágil. E uma cerâmica, né, como o exemplo que eu dei dos tijolos, né, e uma construção, a gente pode ter aí essa parte simplesmente limpa, né, e novamente aí um esboço, né, um emboço, né, dela, que ela fica aí apta, né, à residência, diríamos, para o uso de novo, sem grandes questões. Bom, assim como os metais eram condutores elétricos e condutores térmicos, por consequência, neste caso aqui, as cerâmicas, né, elas, por serem isolantes elétricos, elas têm, por consequência, ser isolantes térmicos. Faz sentido, né? Porque já vimos que a temperatura está interligada, né, nessa questão da condutividade. Então, uma vez que elas não têm essa condição de condução aí de eletricidade, elas acabam, por consequência, né, tendo aí uma boa isolação térmica. Tanto é isso, tanto é garantido por ter essa característica aí no seu DNA, que nós podemos, inclusive, fazer pisos aí aquecidos, né, com cerâmicas. Quem já viu? Aqui em Rio Grande não é muito comum. Só em vídeo no YouTube, professor. Hã? Só em vídeo no YouTube dos caras fazendo as casinhas na bomba. As casinhas o quê? Fazendo as casinhas da volta e meia, tô vendo os vídeos no YouTube, parece os caras fazendo as casas rapidinho, uma semana lá. Aí eles botam todinho. Isso daí geralmente nos lugares que são mais frios, né? Aí eles botam todinho uma tubulação por baixo do piso. Aí faz isolamento certinho, bonitinho ali. Por que isso? Porque elas se comportam bem na questão da temperatura. Significa, né, que é claro que aquilo tem um estudo para isso, né? Inclusive, quando se põe esses pisos em residência, existe, né, um engenheiro que dá um laudo dizendo que o piso está adequado, né, para esse fim. Tanto o equipamento quanto o piso. Mas por quê? Pela característica elementar de todos os cerâmicos. Eles são aí materiais que vão se comportar muito bem, né, como isolantes, como aquecedores, né, aí da temperatura. Então, é possível. Elas podem ser aí algumas transparentes, outras aí podem ser refratárias, mas, porém, são corpos, que eu já falei para vocês, aí duros e frágeis. Muito frágeis, quando, né, colocado aí sob ação de impacto, né? Então, dentro da classificação, lembrem que eu falava dos metais, eu disse para vocês que eles tinham uma classificação química, né? Que faziam deles ligações aí mistas, né? E iônico-covalentes. As cerâmicas, elas vão ter, né, dentro dessa junção química, digamos, elas podem ser consideradas aí cristalinas e também amorfas. E aí, o que é algo amorfo? De uma forma específica? Exato. Então, como nós falamos no início, nós temos a questão aí da moldabilidade, né, desse tipo de material. Então, elas se comportam dessa maneira, né, de acordo aí com a sua estrutura. O que mais que nós temos que falar das cerâmicas? Voltando um pouquinho ali atrás, tu tinha falado do cimento, certo? Certo. Aí me surgiu uma dúvida, e o cal? O cal é calcário, né? Ele é um material também com uma origem cerâmica,
Eu já fui numa fábrica de cal. Ali, como é que é o nome? Quem vai para o Canguçu, sabe? A Dagoberto Barcelos. Eu não lembro do processo todo, né, dos materiais que são inseridos para que ocorra, né, a queima e a obtenção do cal. Eu posso até ver para a questão de ficar, né, certo a junção dele como tem que ser. Assim, mas o cal ele é um cerâmico. Sim. Sim, o cal ele é calcário puro, não, nada a ver. Não, ele tem aí ele tem algumas substâncias que são inseridas nele para aquela obtenção. Porque o cal, ele é um ligante, assim como o cimento. Só com características químicas, né, diferenciadas, digamos. Por exemplo, o cal, dentro de uma obra, né, de uma construção, tu não vai botar o cal num concreto. Não, né? Nunca. Mas tu vais botar o cal para a obtenção de argamassa. O que é argamassa? A junção de areia média ou areia fina? Fina? As duas. Na argamassa, tudo é argamassa, né? Aquela do assentamento do tijolo é argamassa de assentamento. E temos a argamassa de revestimento. Na argamassa de revestimento, em algumas situações, por exemplo, para rebocar a parede da sala, nós podemos usar uma proporção de areia fina, por exemplo, se vamos usar lá 6 padiolas, né? De areia fina, podemos colocar uma de areia média, aquela areia mais pedregulhosa, digamos assim. Por que isso? Por uma questão de liga ali, né, quando ela bate na parede ficar. Num sanitário que vai ir a cerâmica em cima, qual areia eu vou usar? Vou precisar usar a fina? Não, porque tu vai botar revestimento depois? Não, porque eu vou botar, não é só por uma questão financeira, mas por uma questão técnica mesmo. Por quê? Porque lá na nossa sala, por exemplo, nós queremos, né, aquele revestimento ali reguado, liso. No sanitário, né, ele fica ali só, né, a colocação dele e no caso, a prumada dele, né, que nos interessa. Quanto mais disforme, né, ele ficar, melhor. E o cal, ele é um ligante, ou seja, ele é como é que eu diria? Um auxiliador, digamos, do cimento. O cimento, ele tem a capacidade de nos dar a pega, o processo da cura, né, daquele tipo de argamassamento que a gente está fazendo. E o cal, ele dá aquela liga, ele deixa a massa, né, a argamassa ali mais pastosa, né? No entanto, que a gente agora já utiliza bastante aí para fazer assentamento, por exemplo, de tijolos, aqueles vidrinhos, não sei se vocês já viram, amarelinhos. Alvenarite, rodarite, né? Alguns nomes assim que eles apelidaram, digamos, né? O que é aquilo na essência? Um destilado, né? Que tem a função de tirar o cal da obra. Por quê, gente? Porque o cal é que nem eu quero responder para o Elson com mais clareza, né? Todas as impurezas que são colocadas no cal. O cal, ele é um elemento aí agressivo, né? Na obra. Por exemplo, né? Ele é perigoso, né, para a saúde. Quem usa muita cal, né, na obra deveria estar aí com máscara, né? Ele tem um processo de química, né, muito ruim, digamos assim. E sem contar que ele tem que ter aí um destino quando sobra, né? Eu posso descartar de qualquer modo, deixar aí? Não, né? Ele tem que ter um certo destino para que ele, então, possa ser... tem que ter uma central de resíduos, digamos assim. Então, esses dilui e pinta a parede. Hã? Dilui ele e pinta a parede. Ué, agora nós temos diversos caus, né? Nós não temos lá o cal de pintura também? É? Lá quando a gente vai na casa de material de construção, eles perguntam, né, qual é o destino que tu quer usar. Bom,
Temos a cal virgem, né? Posso usá-la em argamassa? Nesse cerâmico que a gente obtém aí? Posso ou não posso? Não sei. Posso. Porém, a norma diz, né, que com mínimo aí de 24 horas de preparo. Por quê? Quem é que já usou a cal virgem? Ela Sim, a tem cal que Vai pegar fogo aquilo. pegar tem que fogo. queimar o cal, né? Tem que queimar o cal. Isso, tem que queimar o cal. Hoje, né, com a nossa tecnologia, ninguém mais queima cal em obra, né? Já se compra o cal ali, pronto, né? E vai mais rápido e pronto. Mas antigamente tinha, né, esse processo aí, então era deixado de um dia para o outro. Então, assim, os serventes chegavam em obra, isso é o que a norma diz, né? Não sou eu. Tu tinha que chegar em obra e deixar 24 horas aquele processo ali de queima, né, do cal, para que então tu pudesse utilizar ele aí para o fim que tu fosse, seja para revestimento, enfim. Então, hoje não se tem mais isso, né? Se tem aí um processo bem mais prático. Mas a cal virgem, né? Para que mais que ela serve aí dentro do processo da gente, do nosso Filtrar a cotidiano? parede? Filtrar a parede? Também. Junta lá com cimento, né? E faz aí um bom filtro. Mas, gente, o que eu queria dizer para vocês a respeito da cal também? Por exemplo, ela tem como ser um elemento, né, para fazer estabilização aí do pH. Por exemplo, há muitos anos atrás eu trabalhei em usina de asfalto da prefeitura aqui nossa, né? Então, existem aqueles tanques, né, que recebem aquela água servida. O que é essa água? Aquela água do processo, né? Que ali envolve toda aquela usinagem, né? Da obtenção aí do que a gente vê nas ruas, como a capa de rolamento, né? O pré aí, né? Que deixa a rua daquele aspecto. Isso tudo tem resíduos da água. Esses resíduos precisam ser tratados. Normalmente tem o pH muito elevado, estão aí, né, bem ácidas, digamos. Como é que a gente estabiliza isso? Utilizando aí a cal, né? E é justamente a cal virgem, né? Pelo processo mesmo que ela tem ali, né? Coloca-se dentro do tanque, põe ali, né? Deixa aquele processo ali circulando, né? E no outro dia verifica-se que estabilizou, né? Decantou aí a sujeira e cumpriu, digamos assim, o processo. Então aí nós conseguimos ver, né? A variedade dos nossos materiais. Eles são aí bem coringas, digamos, né, no nosso cotidiano. Porque, notem, a cal, por exemplo, quantas coisas a gente citou aqui que elas estão aí para um auxílio, né, do nosso trabalho, e como essa, por exemplo, também, né, de estabilização aí, né, de água, né, servida de um processo industrial, por exemplo. Bom, agora eu queria falar com vocês a respeito dos nossos polímeros. Um aspecto geral. Mas eu não sei se pela hora, se a gente deixa para segunda, para não misturar muitos assuntos. O que acham? Aí é com vocês. Boa ideia. Boa? Boa pedida? Fica no Sim. cal que tá bom.